Glória a Deus. Vamos ao nosso café com Bíblia? Vamos ler 2 Reis, Capítulo 10, do versículo 23 ao 29. 2 Reis. Amém? Glória a Deus. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos servos de Baal: olhai e vede que, casualmente, não haja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os servos de Baal. E quando eles entraram para fazer os sacrifícios e holocaustos, Jeú, da parte de fora, preparou 80 homens e lhe disse: qualquer que deixar vivo algum daqueles homens que eu entreguei em vossas mãos, a sua vida será pela do outro. E depois que acabaram eles de fazer o holocausto, Jeú disse aos da sua guarda e aos capitães: entrai e matai-os, que não escape nenhum. E os feriram os fios de espada e os deixaram estendidos, e os da guarda e os capitães, e foram até o lugar mais interior do templo de Baal. Eles se meteram no santuário interior e retiraram dali as estátuas da casa de Baal e queimaram. Elas eram evidentemente feitas de madeiras. E quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal. E fizeram um depósito de lixo até hoje. Converteram-no em um escombro. Assim Jeú extinguiu Baal de Israel. As medidas tomadas foram efetivas. O culto a Baal foi destruído. E se diz que não foi reavivado no reino das 10 tribos. Infelizmente, o culto a Moloque parece ter tomado seu lugar. Com tudo isso, Jeú não se apartou dos pecados, de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Ou seja, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Parece que Jeú não estava preparado para erradicar toda a idolatria em Israel, e o seu zelo pelo Senhor não alcançou muito. Portanto, a sua reforma religiosa foi somente uma reforma pela metade, retorno parcial ao Senhor, que não trouxe nenhuma bênção permanente sobre a nação. Aleluia. Aqui é mostrado, Os caras até davam continuidade, mas eles falharam também. Todos falharam. Não existe aquele que diz, ele fez, foi por esse caminho e continuou, permaneceu nesse caminho. Não. Todos falharam. Só quem não falhou com você foi Jesus. Jesus, ele veio, ele pagou naquela cruz pelos teus pecados, mas ele diz: quem quiser segui-lo, que pegue sua cruz e vá com ele. E não desista, não olhe mais para trás. Eu sempre digo assim, que servir a Deus é receber as chagas nas mãos, aqueles pregos, e nos pés. Receber açoite, apanhar, ser jogado na lama, ser caluniado, ser difamado. Jesus foi tudo isso. Jesus foi chamado de Beelzebul quando ele fazia milagre. Isso era Jesus. Imagina nós que não somos nada. Diante de Deus, somos cinza, pó e barro. Mas eu quero te dizer que se você está fazendo o que é certo para Deus, continue. Mesmo com as pelejas, com as lutas, com os desertos, continue.
Não pare de fazer. Depois que eu comecei a servir a Deus, as coisas complicaram e vão complicar cada vez mais. Deus, ele não está te prometendo uma vida de rosas, não, gente. É espinhosa. Servir a Deus é espinhoso. Mas com ele é diferente. Tudo passa. Você vai passando. Você vai vencendo as suas dificuldades. Agora eu te digo, amado irmão e irmã, sem Jesus tu não vence, não. Com Jesus você alcança a vitória. Qual é a minha vitória? Qual é a tua vitória? É aqui? Não, é no céu, gente. Aqui não tem vitória para nós, não. Aqui tem luta, peleja, sim. Mas nós temos que nos preparar para aquele grande dia. Se Deus é conosco, quem será contra? É a palavra dele. Então, eu vivo da minha fé, né? Eu não tenho nada. Não sou rica, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas eu quero dizer para o meu amado irmão que eu tenho uma coisa que ele é muito valiosa. É Jesus. Jesus é tudo para mim. Desde quando eu comecei a caminhar com Jesus, voltando para Jesus, né? Que eu fui batizada aos 15 anos pela Igreja Quadrangular, a igreja missionária, né? Só tinha 15 anos. Me casei com católico, vivi o catolicismo. Às vezes, quando eu falo que eu vivi o catolicismo, a pessoa diz que eu servia Baal e ainda sirvo a Baal. Não sirvo a Baal, não, gente. E o catolicismo tem muita coisa boa ali dentro. Quando você vive, quando você busca o Espírito Santo de Deus, tem muita coisa boa. Eu sempre digo que meu primeiro contato com o Espírito Santo foi na Igreja Católica. Orava em línguas, que eu não acreditava. E Deus me deu dons. Deus me tirou a visão, num certo dia, de 3 dias orando nos lares, 3 dias só com uma mochilazinha, não podia levar dinheiro. Essa é a Igreja Católica, a Renovação Carismática. Eu sou da primeira turma da Renovação Carismática do ano de 2000, tem 25 anos. E eu quero te dizer, amado irmão e irmã, que quando você vive Jesus, não importa a religião que tu esteja, não. Se você é Jesus 100%. Entendeu? Então lá, eu recebi dons. Se eu for contar aqui, tem muita coisa para contar. Borbulhava sangue saindo de dentro da Bíblia e Deus dizia por que daquele sangue. E Deus devolveu minha visão, Deus encheu meu estômago por 2 semanas, não senti mais fome. Eu falei para Deus que eu tinha fome. Deus matou minha fome. 25 anos atrás. Me deu o idioma de hebraico e aramaico. Eu abri a minha Bíblia, eu não lia português. Isso é o Espírito Santo, gente. Então, onde você estiver, se firme. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque Ele. Que Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele vai começar a agir, vai começar a falar. Diz, Espírito Santo, fala, usa minha boca, fala. Entendeu? Porque uma vez eu falei que eu fui católica, meu Deus, quase que eu apanho. Gente, que é isso? Eu tenho tantos amigos que são católicos que são fervorosos ali. Busca o Espírito Santo de Deus. Eu sou da primeira turma de formadores e Deus me deu muitos dons ali. Eu sempre vou falar, porque foi o que aconteceu comigo. Me tornei professora de religião. Hoje eu sou formada em teologia. Sou capelã. Sou juíza de paz. Estou fazendo uma mini faculdade. Já vou formar, já vou poder ensinar capelania e juízo de paz. Porque você só fazer um curso não basta. Você tem que fazer uma faculdade. Você precisa se preparar mais. Ganhar mais conhecimento para poder transmitir esse conhecimento, amém? Então isso é Jesus. Faça a vontade dele, que muito ele vai fazer por você. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe meus amigos que eu deixei na Católica. Que até hoje eu tenho contato com alguns deles. Que Deus abençoe a cada um deles. A caminhada é difícil, mas busca o Espírito Santo que ele vai te mostrar. Amém?
Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.